Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Estamos dando sequência às pregações bíblicas expositivas no Evangelho de São Mateus. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e abri-la comigo com amor, reverência e fé, aqui em Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Leremos a Santa Palavra de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado porque há 2000 anos, aproximadamente, nosso Senhor Jesus subiu naquele morro e disse essas palavras que aparentemente são simples, mas profundas, que têm secado lágrimas e consolado o coração humano, que possa consolar o nosso coração hoje e nos dar esperança para sermos consolados eternamente pela presença do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e nosso Salvador. Amém. Meus queridos amigos e amigas, estamos na segunda bem-aventurança apresentada por Jesus, nosso Senhor. E eu gostaria de tecer comentários pontuais acerca desta palavra dita por Jesus. Mas vamos à nossa introdução. Todos aqueles que acompanham o trabalho musical do cantor Raimundo Fagner conhecem muito bem o seu clássico popular, Cabecinha no Ombro. E essa melodia, essa música, essa canção diz o seguinte: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo a tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo a tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. O choro, meu querido amigo e minha querida amiga, além de ser uma realidade na vida humana, é uma das experiências mais complexas que existem. E ele pode surgir tanto como consequência de realidades positivas quanto negativas. Ele surge, por exemplo, das boas emoções da mente, quando se experimenta um momento de intenso prazer, de intensa alegria. Surge num passeio agradável, num momento emocionante de namoro, na contemplação de coisas magníficas, no recebimento de uma boa notícia, como chamado para trabalhar em uma grande empresa ou numa pequena empresa, como a notícia de que você passou no vestibular e pode agora fazer a matrícula na universidade tão sonhada. Pode ser que o choro venha ao ver o nascimento de um filho ou de uma filha, pode vir na leitura de um bom livro, ao assistir um bom filme, e até pode surgir de datas especiais, como Dia dos Pais, Dia das Crianças, dos Namorados, etc, etc. O choro pode surgir ainda como consequência de realidades negativas, como um sofrimento físico, ou um abalo negativo em nosso universo emocional. Em geral, as pessoas choram em consequência do sofrimento físico, por uma dor intensa no corpo, ou por uma doença grave, um acidente em casa, um acidente na rua, no trânsito, acidente no trabalho, na escola, no passeio, no esporte, enfim. Quando o físico sofre, o corpo produz lágrimas que brotam dos olhos, escorrem pela face como uma maneira de pedido de socorro, de amparo, pedido de socorro, de consolo, de colo. Ele pode vir ao recebermos uma triste notícia, como o falecimento do pai, da mãe, de um filho, pode ser como consequência de injustiças, de traição conjugal, de traição nos relacionamentos. Essa dor emocional pode ser ativada quando somos alvo de alguma falsidade, alguma mentira, ou até de palavras maldosas
Geralmente a dor é mais intensa quando um sentimento sincero e um amor verdadeiro são rompidos traiçoeiramente e bruscamente. Ainda no campo dos relacionamentos e dos convívios humanos, o choro também ocorre entre marido e mulher, pais e filhos, entre amigos, dentro de grupos ideológicos e até mesmo no meio religioso, dentro de uma igreja. Tais sofrimentos ocorrem pela via do menosprezo, do desprezo, do preconceito, por meio de uma promessa não cumprida, um combinado desfeito, uma palavra maldosa, um tratamento inadequado, uma injustiça praticada, um não reconhecimento do líder, uma ingratidão de alguém importante e assim por diante. O choro, o sofrimento, pode vir quando acontecem tragédias na família, como desde o início do mundo vem acontecendo sem parar até agora. Pode ainda ser provocado por perseguição física dos mais poderosos contra os menos poderosos, como também acontecia muito no passado remoto, e pode ocorrer até mesmo pela escravidão, isto mesmo, escravidão que dominou boa parte do tempo da humanidade e dominou homens e mulheres no passado distante e que até hoje existe em alguns lugares do mundo moderno. O sofrimento, meus amigos, em suas várias formas e níveis na sociedade, tornou-se uma triste realidade nesse velho mundo de pecados que existimos. Fico imaginando uma mãe e um pai vendo seu filho mais novo sendo assassinado brutalmente pelo mais velho. A mãe deve sentir uma dor tão intensa, mas tão intensa, que é capaz de chorar por dias sem parar. Semelhantemente, o pai, seu coração é rasgado pela dor da perda. Essa experiência aconteceu na primeira família que viveu aqui na terra, logo que o pecado entrou no mundo. Ocorreu na casa de Adão e Eva, isso mesmo, dentro da casa de Adão e Eva, quando Caim matou seu irmão Abel e fugiu. Também fico imaginando uma mãe e um pai ouvindo que sua própria filhinha foi abusada por alguém e depois assassinada e jogada no rio. A mãe deve sentir uma dor tão intensa, mas tão intensa, que é capaz de chorar por dias sem parar. Semelhantemente, o pai, o seu coração é rasgado pela intensa dor da perda de sua filhinha querida. Essa experiência acontece quase todos os dias em nossos dias. Ou quando uma mãe recebe a notícia de que a sua filha foi estrangulada e morta pelo namorado louco e enterrada num lugar que ninguém sabe aonde, essa mãe chorará pelo resto de sua vida e o pai vai se definhando aos poucos, antecipando sua velhice e a sua morte. Com a chegada do pecado, meu amigo, a terra toda a terra se encheu de violência e o coração humano se encheu de maldade e continua mal todos os seus desígnios mais íntimos. Do início do mundo até hoje, a dor, o sofrimento físico passou a reinar absoluto na vida dos homens e das mulheres. Não há um sequer que não sofra. Todos, de todas as classes sociais, sofrem. O choro de sofrimento passou a dominar o coração dos homens e das mulheres diuturnamente. Todos aqueles que sofrem, desde a criança até ao idoso, seja em qual nível for, esperam ser consolados. Isto mesmo. E o consolo pode ser por palavras, por conselhos, por abraço ou somente pela presença física. E eu creio que o ato de oferecer consolo incondicional ao sofredor é uma porta aberta naturalmente para o evangelismo. O coração da pessoa consolada fica sensibilizado, molinho e mais fácil para receber o evangelho da graça de Jesus, que em parte e na prática é isso,
é o ato de consolar o sofredor, seja pela presença, seja pela palavra pronunciada, a palavra de Deus. Uma parte do quadro do mundo em que vivemos é esse: o sofrimento, a dor, a lágrima, o choro, e que todos os homens e mulheres experimentam hoje na vida. Tristeza sobre tristeza, dor sobre dor. A diferença é que os filhos e as filhas de Deus têm em Jesus o seu refúgio para suportar com esperança e continuar com fé até o dia da restauração de tudo, quando o novo céu e a nova terra serão implantados. E nesse reino glorioso de Jesus não haverá mais nenhuma lágrima, porque elas serão enxugadas. Não haverá mais morte, porque ela será destruída, tragada pelo poder de Cristo. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Estas coisas vão passar. O sofrimento, a dor, a tristeza, tudo isso, meu amigo, minha amiga, tudo isso vai passar. É só esperar para você ver. Logo, logo, bem logo, tudo isso vai passar. Minhas duas perguntas que serão respondidas hoje são as seguintes: que tipo de choro Jesus falou nesta bem-aventurança? E quem será consolado pelo Senhor? A nossa mensagem, ela vai nos ensinar que felizes são os filhos e as filhas de Deus que choram pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos outros, do mundo todo. Dessa forma, os filhos de Deus serão consolados hoje pela fé em Jesus e serão consolados no futuro, quando o reino da glória de Deus for implantado e não mais existir o pecado na alma dos filhinhos e das filhinhas de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esta palavrinha chorar, dita por Jesus aqui, é a tradução de uma palavra grega, panteou, que indica uma dor intensa, mas intensa, em contraste com a palavra tristeza. Chorar é muito mais que tristeza e se iguala à pobreza espiritual da primeira bem-aventurança que apresentei a você na semana passada. Jesus estava dizendo de uma profunda compreensão da necessidade espiritual do coração humano. Essa compreensão conduz o homem ao choro íntimo, lá no mais profundo do seu coração. Ele chora pela imperfeição que vê em sua própria vida. Cristo se refere aos que com pobreza de espírito desejam alcançar a norma de perfeição, como está escrito em Isaías. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E também, como Paulo escreveu aos Romanos: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando alguém tocado pela santidade de Deus reconhece que é pecador e está destituído da glória de Deus, quando alguém percebe que sua natureza pecadora é um insulto a Deus, uma desonra ao Senhor do céu e que, portanto, não merece nada de Deus, apenas a condenação no inferno de fogo, quando alguém percebe que está falido de todos os bens espirituais que o tornariam aceitável diante de Deus, chorará copiosamente em seu coração. Tem um grande pregador do século passado chamado Martin Lloyd Jones que escreveu o seguinte: chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. Quando eu confronto Deus
e a sua santidade, diz ele, e contemplo a vida que devo viver, vejo a mim mesmo o meu total desamparo e falta de esperança. Este choro mencionado por Jesus, meu caro, leva ao arrependimento e à conversão do coração, mas não encerra na conversão, não termina na conversão, continua por toda a vida do cristão, desse cristão consciente e sincero diante de Deus. Os homens e mulheres espirituais de destaque mencionados na história do cristianismo, os santos homens e santas mulheres de Deus, perceberam rapidamente, com mais intensidade, o quanto careciam da perfeita semelhança com Cristo e choravam acerca disso o tempo todo. A promessa para aqueles que choram é que eles serão consolados. Isto acontece primeiro na consolação do perdão e depois na consolação da comunhão com Deus. O Cristo compassivo está especialmente pertinho daqueles que choram e os ampara e os consola. O choro mencionado por Jesus aqui é um lamento profundo, como se lamenta em prantos por alguém que morreu. É um tipo de aflição profundíssima, uma tristeza sem tamanho, que só pode resultar em lágrimas. A palavra grega já mencionada, penteon, usada por Cristo para choro, é a mais forte dentre as 10 palavras para choro que existem na língua grega. Cristo usou exatamente a palavra mais forte para dizer da intensidade daquilo que acontece no coração do crente diante da santidade de Deus. Não é o choro pela perda de alguém, ou o choro pela perda de um bem material, ou pela dor física provocada por uma doença, ou por um acidente de trânsito. É o choro pela perda da inocência, é o choro pela perda da pureza, é o choro pela perda da justiça. Não é o choro do remorso, como o choro de Judas, por exemplo, mas o choro do arrependimento verdadeiro, como o choro do apóstolo Pedro. O choro do qual Jesus está falando aqui, meu amigo, é um choro espontâneo, espiritual, é um choro pelo próprio pecado e pelo pecado dos outros, do mundo todo. E atenção, o choro pelo pecado dos outros é revelado na experiência de Jesus, quando ele chora por Jerusalém, Lucas capítulo 19, e quando ele chora pelos judeus incrédulos que estavam ali, ao redor da tumba do seu amigo Lázaro, João capítulo 11. Esse tipo de choro, chorado pelos filhos de Deus, os leva a agir em benefício do sofredor, isto mesmo, em benefício do perdido, oferecendo verdadeiro consolo. Não é o tipo de consolo oferecido pelos mundanos, mas aquele consolo revelado na Bíblia e que todos necessitam. É o consolo que vem do próprio Deus. Oferece-se primeiramente ao pecador sofredor o entendimento da realidade do pecado na natureza humana e o entendimento de quão daninho, de quão ofensivo o pecado é a Deus. Depois desse entendimento, oferece-se ao sofredor pecador Jesus, a graça redentora de Jesus, o perdão de Jesus, a salvação de Jesus. Esse tipo de choro chorado pelos filhos de Deus os leva a agir em benefício do sofredor, do perdido, oferecendo verdadeiro consolo, não palavras vazias, mas consolo real, verdadeiro, vindo da palavra, do coração de Cristo. E o próprio Cristo é o maior exemplo daqueles que, tomando em seu coração o sofrimento dos outros, vai até eles e oferece consolo. Vejamos então
a partir do capítulo 3, a atitude de Cristo ante o sofrimento das pessoas ao seu redor. No capítulo 3 de Mateus, ele identifica-se com o pecador ao ser batizado sem ser pecador. Em seguida, ao seu batismo, ele é levado pelo Espírito Santo, o Consolador eterno, ao deserto. E lá, após 40 dias sem comer e beber, ele recebe todo tipo de tentação, as mais cruéis, as mais violentas, as mais poderosas tentações criadas diretamente pelo Criador do mal, o diabo. Mas em íntima comunhão com Deus, com o Espírito Santo Consolador eterno e com a palavra de Deus, ele suporta as tentações. Suporta porque estava pensando nos homens, nas mulheres pecadores e pecadoras que precisavam dele, de sua vitória diante do mal, para depois morrer sacrificialmente, substitutamente na cruz por eles. Após esse momento de intenso sofrimento no deserto pelos pecadores, ele é consolado, isto mesmo, consolado pelo anjo de Deus que vem do céu com alimentos e os dá a ele ali no deserto. E momentos antes dele ser crucificado naquela cruz, ele entra no horto do Getsêmani e cai de joelhos em oração pelos pecadores e começa a tortura em sua alma. Seu coração é torturado pelo peso do pecado de todos nós e toda a humanidade. Nossos pecados caíam sobre ele, até que ele começou a transpirar gotas de sangue. Mas em seguida, a essa agonia de alma, vem o anjo de Deus e o consola. Nesse meio entre o deserto e a cruz, vemos o Evangelho de Mateus relatando as obras graciosas de Cristo em favor dos sofredores e das sofredoras. Ao olharmos o capítulo 8 e 9, por exemplo, capítulos que revelam na prática toda a mensagem que ele pregou no monte, vemos nosso Senhor se compadecendo dos sofredores e dando a eles o consolo físico e espiritual. Por exemplo, o leproso, ao se aproximar dele em adoração, é consolado ao ser purificado fisicamente e espiritualmente. O centurião é acalmado quando Jesus cura o seu criado, seu servo, que estava enfermo, e ao ouvir de Jesus que nem em Israel achou fé como a dele, sua alma foi plenamente preenchida e satisfeita. Em seguida, Jesus afirmou que os filhos do reino, que não têm a mesma fé que o centurião, serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, referindo a um tipo de choro pela perda da vida eterna no juízo final. Ele, nosso Cristo, não suportando ver o sofrimento da sogra do seu amigo Pedro, que estava acamada, ardendo em febre, a curou, levantando-a pela mão, tira dela esta febre e alivia a dor do seu corpo, mas também a dor da sua alma, trazendo a ela paz, consolo, vida. Os agitados endemoniados tiveram tranquilidade e paz em seu coração quando os espíritos malignos foram expulsos pelo poder misericordioso de Cristo. O paralítico, trazido a Cristo, recebe dele perdão e libertação de sua enfermidade física e exalta a Cristo, porque ele tem autoridade para perdoar e curar. O chefe da sinagoga teve paz e consolo quando Jesus entrou em sua casa e ressuscitou sua filha morta. Os dois cegos creram que Jesus podia abrir-lhes os olhos, e Jesus o fez conforme a fé daqueles dois homens, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Jesus ia por toda parte fazendo bem, porque se compadecia do povo sofredor. Ele via a aflição do povo e o consolava com palavras, com obras de cura, de libertação, de perdão
mas também de salvação. E tudo aquilo prefigurava o dia em que nunca mais, esse sofrimento reinaria na vida do seu povo. E logo após realizar os milagres, Jesus chamou os discípulos, deu-lhes instruções missionárias precisas e enviou-os a fazer a mesma obra que ele fez. Isso está em Mateus capítulo 10. E ainda os tranquilizou com o confortante convite de sua graça: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11. Todos os cansados e sobrecarregados têm o alívio nele e dele, ou seja, ele tem e dá o perdão para a alma cansada do aflito sofredor. Quando Jesus fala que os que choram serão consolados, está afirmando que serão consolados hoje com o seu perdão, com a sua paz, com a certeza da sua salvação. Todos que vão a ele, de maneira nenhuma, são rejeitados, são lançados fora. Não importa quem seja, o que fez e como está, ele disse: eu vos aliviarei. Também ele estava querendo dizer que todos os que choram serão consolados com a esperança mais bendita de um novo céu e uma nova terra, onde não mais haverá dor, disse o mestre da Galileia, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que faço novas todas as coisas. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nunca mais haverá qualquer maldição. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. Fora dela ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Todos os filhos e as filhas de Deus, meus amigos, que hoje choram pelo seu próprio pecado e pelo pecado do mundo, serão consolados. Serão consolados porque têm a Cristo, porque têm o Espírito Santo, porque têm o seu perdão, porque têm o seu consolo, têm a sua promessa de nunca mais pecar, de nunca mais sofrer, de nunca mais morrer. Quem encosta sua cabecinha no ombro de Jesus e chora, não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Porque gosta dele e será consolado por ele para sempre. O sofrimento, a dor, a tristeza, tudo isto vai passar. É só esperar para você ver. Vai acontecer do jeitinho que ele disse. É só esperar para você ver. Vai passar. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito Pai, em nome de Jesus, visite o nosso coração e console pelo poder de tuas palavras, trazendo também esperança para que vivamos contigo no novo céu e na nova terra, onde nunca mais haverá dor, tristeza ou lágrimas.
mas alegria, felicidade para sempre. Eu entrego, Senhor, em nome de Jesus, nosso Consolador, todos os teus filhinhos e filhinhas que ouviram a tua palavra nesta hora. Cuide deles, trate seus corações, console suas almas, para a tua glória, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e nosso Salvador. Amém.